Olá, minha gente. Novamente aqui nos encontramos para falarmos da lição número 10, lição da nossa escola bíblica dominical. E é a primeira lição deste mês de junho, lição que será tratada no dia 7 de junho do ano de 2020, cujo título é Rendendo Graças ao Senhor. E como não poderia deixar de ser, neste segundo trimestre do ano de 2020 estamos estudando sobre o livro de Salmos. E o texto do nosso texto áureo está no Salmo número 118, versículo 1, que diz: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O Salmo 118 tem início com uma expressão de agradecimento a Deus e termina com estas mesmas declarações. Supõe-se que uma grande conquista militar havia sido obtida, o que levou os levitas, cantores, a conclamar a nação de Israel a render graças ao Senhor Deus. Parece que esse louvor era plenamente aplicado à festa dos tabernáculos, quando o povo se reunia para fazer um agradecimento nacional. Davi fez uso desse modelo de agradecimento pela primeira vez quando a Arca do Concerto foi estabelecida em Sião, conforme registros do livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8 e 34. Dizem assim: Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Conforme a convocação elaborada no versículos 1 e 29, a nação de Israel, os sacerdotes que serviam na casa do Senhor e todos os adoradores aceitaram o convite e reconheceram a bondade e o amor do Senhor, que duram para sempre. A bondade de Deus era manifestada ao povo por causa do seu amor longânime. E, na verdade aplicada, o comentarista diz que dispensar louvores e ações de graças ao Senhor de maneira constante é um princípio vital que caracteriza o verdadeiro adorador como prova objetiva de quem está firmado em Cristo Jesus. E o texto de referência é exatamente o Salmo número 118. Apenas alguns versículos. Versículos 1, 2, 5, 14, 22, 27 a 29. Versículos 1 e 2 dizem: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom
e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. O versículo 2 fazia parte da liturgia que se entoava com diferentes grupos cantando antes de um cântico religioso e depois o cantava inteiro ou o repetia alternadamente em coro. O povo de Israel foi convocado para render graças ao Senhor, declarando seu imenso amor e como esse amor tinha eterna duração. É bem provável que essa chamada à adoração era entoada por um levita solista, um cantor profissional, conforme descreve o capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. O povo de Israel atenderia ao convite e, em seguida, os sacerdotes da casa do Senhor fariam repercutir a temática do amor constante de Javé. E o versículo 5 do Salmo 118 diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. Esse texto deixa transparecer os atos específicos da constância do amor de Deus, pelo qual são externados os louvores e os agradecimentos do povo de Israel. Deus havia respondido às orações do rei Davi em meio às aflições, ou seja, dera-lhe um instante de folga. Além de o ter livrado da angústia, Deus o colocara num lugar espaçoso. Aqui também, provavelmente, o rei colocou em foco alguma vitória militar, motivo pelo qual ele e o seu exército, em aflição, conquistara o triunfo da vitória sobre os inimigos. Este cântico do Salmo 118 passou a ser entoado como culto de agradecimento a Deus por qualquer situação de agonia, conforme diz o Salmo número 18, versículo 19. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O rei invocara a Deus quando se encontrou em meio à aflição e foi direcionado para um lugar espaçoso em resposta à sua oração. E no versículo 1 do Salmo 4, Davi orou assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responda-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E no versículo 14 do nosso texto de referência diz assim: o Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. O versículo 2 do capítulo 15 do livro de Êxodo
é semelhante a este texto. Diz assim: o Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a tua grandeza. Foi extraído do Cântico de Moisés o primeiro dos louvores de agradecimento, sobre o qual se baseiam outros hinos de gratidão a Deus. No Salmo número 62, versículo 2, o poeta assim se expressou: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu nunca serei derrotado. Somente Javé, o Deus de Israel, seria capaz de salvar a nação. No momento em que os cantores entoavam o versículo 1 do Salmo 118, a multidão sacudia os seus molhos formados de ramos. Por um período, habitavam em cabanas para demonstrar as humilhações de suas andanças pelo deserto. Deus era a força da nação de Israel. No Salmo número 22, versículo 19, Davi fez a oração de um aflito, dizendo: ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. A providência divina mantinha-os sempre alegres e por isso cantavam louvores que tinham como temática a excelsa bondade de Deus. Os hinos que entoavam eram gritos de alegria e triunfo sobre os inimigos. Os cânticos representavam seus clamores por vitória. O exército de Israel sairia vitorioso daquela batalha. De muitas maneiras, podemos também aplicar tudo isso em nossa própria vida. E o versículo 22 do Salmo 118 assim diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Uma pedra havia sido rejeitada pelos construtores. Todavia, para efeitos da construção, veio a ser a pedra de maior utilidade. A pedra principal era a chamada a pedra da esquina do alicerce, pois nela repousava todo o peso do edifício. Conforme declarou o profeta Isaías no capítulo 28, versículo 16. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi.
para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Davi salientou a importância da pedra da esquina, comparando-a ao povo de Israel desprezado pelos gentios. Todavia, Deus o tornou em um povo especial e Israel foi considerada a mais honrada entre as nações. Na Bíblia, Cristo é destacado como o Messias rejeitado pelo seu próprio povo. Porém, tornou-se o cabeça do edifício espiritual de Deus e sobre ele, a pedra principal, a igreja está sendo edificada, conforme relatou Mateus, capítulo 21, versículo 42, que diz: Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E no versículo 27 do nosso texto base diz assim: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Deus é o foco do nosso louvor. Ele nos deu a luz, fazendo o brilho do seu rosto resplandecer sobre o nosso rosto. O cortejo levava os buquês de ramos até bem perto do altar. Estamos falando de um alegre rito do templo, que falava da provisão de Deus, que nos trouxe luz e bênçãos. E os versículos 28 e 29 do Salmo 118 assim se expressam: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Dei graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O Deus Todo-Poderoso de Israel era louvado com alegres cânticos de aleluia. O versículo 28 é uma nota pessoal de agradecimento. Já o versículo 29 representa a resposta do povo. O amor constante de Deus perdura para sempre, tal como Ele mesmo é, o eterno. Todo povo se une no culto de agradecimento. E o salmo termina da forma como começou. A misericórdia de Deus teve início bem antes da criação. E assim continuará para sempre.
Nestes versículos, o Senhor é reconhecido como Deus. E o povo o agradece pela sua bondade e pelo seu amor leal. E como introdução desta lição, o comentarista registrou que devemos louvar a Deus, nosso Senhor onipotente, a quem devemos a nossa salvação. A Ele entoaremos 1000 graças pelo seu grande amor, pois para sempre será lembrado como o nosso eterno Redentor. Devemos louvar a Deus, o nosso Senhor. E no item número 1 desta lição, o comentarista deu por título Louvor como resultado da confiança. Uma das características que marca o povo de Deus são a alegria e a confiança na sua bondade que dura para todo sempre. Isso não quer dizer que, por sermos filhos de Deus, nunca venhamos a ficar tristonhos. Não! Todavia, mesmo nos momentos de grandes aflições por quais passamos, ainda assim é possível cantar louvores a Deus. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Pois o Salmo 125, versículo 1, também diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. E no subitem 1.1, o título é Parte integrante dos Salmos de Alé. O Alé é composto pelos Salmos 113 a 118, que são pronunciados como uma unidade em ocasiões festivas. Nessas ocasiões, o Alé era cantado em voz alta como parte do Shacharit, ou seja, o serviço de oração pela manhã. Após o Shemoné Esnei do Shacharit, com o sentido de os 18, a oração principal. Estes salmos também eram recitados durante as orações noturnas da primeira noite da Páscoa, após as refeições no serviço de Seder de Pessa. O vocábulo Alé tem o sentido de louvor, música de louvor e exaltação a Deus, músicas de celebração à vida.
E o subitem 1.2. O título é exatamente título. Independente das interpretações, se foi uma vitória após o exílio, ou a vitória citada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 27 e 28, onde o texto diz sobre a guerra contra Edom o seguinte: depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música de harpas, liras e trombetas. O que interessa é que o Senhor Deus de Israel foi louvado pelos seus grandes feitos. O autor do Salmo 118 demonstra sua confiança em Deus, conforme escreveu nos versos 8 e 9 o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. No versículo 21, o salmista demonstra a sua intimidade para com Deus. Ele disse: ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. O Senhor ouviu a oração do salmista e o respondeu. Deus seja louvado. E o subitem 1.3 tem por título um salmo que expressa gratidão. O Salmo 118 é a expressão de alegria e gratidão do salmista em referência a Deus. Aprendemos com ele que nós também devemos ser gratos a Deus em tudo, conforme expressou o apóstolo Paulo em sua epístola, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina a sermos agradecidos por tudo. Em Salmos 50, versículo 23 diz: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Quando expressamos nossa gratidão a Deus, inclusive quando passamos por um período de adversidade, significa que deixamos de lado o nosso egoísmo, conforme registra o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. O nosso Deus castiga esta gente
pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Quando expressamos nossa gratidão, deixamos de priorizar os nossos problemas e assim conseguimos confundir o nosso inimigo. Quando louvamos, damos glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir a uma vida triunfante. E que possamos viver e desfrutar das provisões de Deus, ativados pela voz de um coração agradecido. Estamos preparados para mudar o ambiente através da manifestação sobrenatural de Deus, mediante a nossa gratidão? Nunca é tarde para iniciarmos. E o item número 2 tem por título O Caráter de Deus. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. O caráter é um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, isto é, o seu caráter. Com base nesse conceito, é de suma importância que conheçamos, que venhamos a conhecer o caráter de Deus. Qual é a finalidade disso? Deus nos dá o discernimento, pois se nós não conhecêssemos o seu caráter, de que maneira poderemos compreender quem pertence a Deus e quem não pertence? O Salmo 118 descreve sobre a bondade e a benignidade do Senhor Deus. Outra característica que vai compor o caráter de Deus é a sua peculiaridade de escutar as orações de cada um de nós, pobres mortais. E o subitem 2.1 tem por título Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A bondade é própria de Deus. Ele é bom. E esse fato jamais se altera. Deus é bom o tempo todo. O Salmo 34, versículo 8 diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Quando tudo nos parece dizer que as coisas vão mal,
podemos encontrar um grande incentivo na bondade de Deus. É salutar quando podemos parar um tempo para refletir sobre o caráter de Deus. Quando o analisamos, descobrimos quem Ele é, pois o Espírito Santo auxilia-nos a compreendermos os traços inerentes da sua personalidade. Quando começamos a exercitá-la em nossa vida cotidiana, podemos entender o que Deus faz, como declarou o salmista. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. E o subitem 2.2 tem por título: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é a qualidade ou virtude de quem é benigno. Ou seja, alguém dotado de características boas, tais como a generosidade, a bondade, a benevolência, etc. Isso significa dizer que a qualidade de um ser benigno é compartilhada entre aqueles que foram transformados pela graça do Espírito Santo. Deus é benigno. Quando podemos compreender a extensão da benignidade de Deus para conosco, aprendemos a ser benignos e misericordiosos com os nossos semelhantes. Entendemos que, assim como Deus nos ama e nos ajuda, ainda que não sejamos dignos da sua misericórdia, sentimos a necessidade de amar e de ajudar o nosso próximo, conforme disse o salmista. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 23. Subitem 2.3, o título é O Senhor é aquele que escuta. Os ouvidos de Deus não estão cerrados para que não possam nos escutar. Ele está pronto a nos ouvir quando estamos com o coração debilitado e arrependido. Deus se compadece do coração quebrantado e contrito. Por isso, transforma a vida de tal maneira a ponto de dar um novo coração. O Salmo 34, versículo 18, diz assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Quando nos humilhamos diante de Deus, com súplicas e orações, diz a Bíblia que Ele nos responde, de acordo com o que escreveu o salmista, no versículo 21
deste nosso texto de referência. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. Salmo 118, versículo 21. E o item 3 tem por título O Agir de Deus. Deus está sempre pronto a se dispor e agir em favor daqueles que o temem. É Ele quem nos dá livramentos, faz milagres e prodígios, reaviva o nosso ser, purifica a nossa alma e dá crescimento quantitativo e qualificativo à sua igreja. É Deus quem capacita o seu povo com distribuição de dons espirituais e quebrantamentos de corações. É bem verdade que tudo isso tem um preço. É o preço da renúncia pessoal, que faz parte do nosso processo de mudança de atitudes. E para experimentarmos o agir de Deus em nossa vida, é necessário o seguinte: termos atitudes de humildade diante de Deus, buscá-lo sempre através da oração, amá-lo de todo o nosso coração e abandonar os maus caminhos, andando na sua presença. E o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, registra assim: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aleluia! Louvado seja Deus! E o subitem 3.1 tem por título Aquele que concede a luz. O Senhor é a luz que nos ilumina. Ele é o nosso escudo. Ele honra e ama as pessoas que o temem e fazem o que é correto, de acordo com a sua palavra. É Deus quem dá tudo o que é bom e necessário. Deus é a fonte de luz e de vida abundante. Sem Deus, nada viria à existência. A luz que emana de Deus é muito superior à luminosidade do sol. Superior à luz do sol. Porque o sol é uma estrela de pequena grandeza, obra das mãos de Deus. Que nossa luz receba a luz de Cristo, a fim de sermos iluminados por Deus.
Somente assim poderemos brilhar no mundo de trevas para honrar e glorificar o santo nome do Senhor. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E o título do subitem 3.2, aquele que dá força. A força do cristão tem origem em Deus. Vivemos da força de Deus e não da nossa. Quem confia em sua própria força termina frustrado. Os que depositam a sua confiança no Senhor recebem forças para enfrentar as adversidades da vida. É Deus quem renova as forças dos humildes e abatidos de coração. Ele sustenta aqueles que reconhecem que precisam dele todo o sempre. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E o profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, escreveu: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E para concluirmos os tópicos desta lição, o subitem 3.3 fala sobre a pedra angular. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A primeira menção na Bíblia sobre a pedra angular está em uma fala de Deus a Jó, quando disse: em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Jó, capítulo 38, versículo 6. A linguagem empregada neste texto refere-se a um termo técnico usado nas construções e edificações de edifícios. Nas construções antigas, era comum o uso dessa pedra nas obras.
Era a pedra que era assentada no canto e dava sustentação às paredes. A pedra de esquina também era muito usada nas construções de arcos. Era considerada a pedra central, que tinha por finalidade manter toda a estrutura unida de forma correta e alinhada. Era a pedra que possuía a força necessária para suportar pesos, de forma que as edificações não viessem a cair. Por que Jesus é comparado à pedra angular de esquina? A Bíblia emprega o termo pedra angular, aplicando-o a Jesus, com o propósito de destacar a sua posição elevada, sua grandiosidade, sua primazia e sua primordial importância. Sem Jesus, não haveria a mínima esperança para o povo. Jesus destacou a si mesmo como a pedra angular de esquina, ao contar a parábola dos lavradores maus, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 17 e 18, que dizem assim: Mas Jesus olhou bem para eles e disse: As Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E, se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Em Atos, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro apontou o seguinte: Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E então pergunto: como rejeitar a pedra principal de uma construção? E para concluirmos, o que aprendemos com esta lição de hoje? Aprendemos que devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias, quer seja no seu santuário, quer seja na alegria ou na dor. Devemos louvar a Deus no monte ou no vale. Devemos louvá-lo de todo o coração. Somente os vencedores aprendem a louvar. Devemos sempre louvar o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Aprendemos que o verdadeiro cristão é aquele que foi resgatado através do amor de Deus, que foi manifestado na cruz do Calvário,
A nossa gratidão a Deus nos motivará a adorá-lo e a vivermos por Ele e para Ele. Pois o amor a Deus nos fará divulgar a mensagem de boas novas para todos os homens. Somente Deus é digno de honras e louvores. Portanto, louvemos a Deus e sejamos gratos a Ele por tudo o que nos tem feito. Bons estudos e um ótimo domingo para todos vocês. Na próxima semana estaremos trazendo a nossa antepenúltima lição. Já estamos no finalzinho do nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Até lá. E que Deus os abençoe abundantemente.